Vamos dar continuidade ao nosso culto. Quero fazer a leitura da palavra de hoje. Hoje nós estamos recebendo o Reverendo Jesus, da IPI de Tupã, juntamente com a Rita. Que o Senhor os abençoe, sejam muito bem-vindos. Logo mais teremos a ceia do Senhor. Então vamos fazer essa leitura em Lucas 17, do 5 ao 10, que diz assim: Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui, paz seja com você. E paz seja com você também que nos acompanha pela internet. O texto que a diaconisa Viviane leu para a gente traz um pedido inusitado dos apóstolos, as pessoas que andavam mais diretamente com Jesus. Parece que há aí uma situação estranha. Aqueles homens andavam com Jesus o dia todo, todos os dias, acordavam com Jesus, depois faziam de jejum com Jesus, caminhavam, paravam, faziam o seu almoço com Jesus, caminhavam mais um pouco, jantavam com Jesus e depois iam repousar com Jesus também. Assim foi por 3 anos, estavam constantemente, pessoalmente com o Filho de Deus. E aí chega o momento que eles dizem para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. Se aqueles homens que andavam com Jesus pessoalmente pediram para Jesus: aumenta-nos a fé, que dirá nós, que estamos 2000 anos de distância, não é? 2000 anos de distância. Quando nós enfrentamos as nossas dificuldades, as nossas pendengas, os nossos receios, quando nós nos surpreendemos, como bem disse a Denise aqui, quando nós nos surpreendemos com as nossas vacilações, com os nossos equívocos, com os nossos pecados mesmo, a igreja moderna arruma eufemismos, né, para não falar pecado, as nossas falhas, os nossos erros. O pecado é pecado. Quando nós pecamos, depois de 2000 anos longe do Senhor Jesus Cristo, sem vê-lo pessoalmente, a gente também vacila e a gente olha para o interior de nós mesmos, buscando encontrar aqui dentro o Senhor Jesus, e nós dizemos também a Ele: Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta a minha fé, para que eu possa enfrentar essas dificuldades, para que eu possa enfrentar esses desafios com a força, com a fé que um cristão, que uma cristã tem que ter. Esta é a primeira impressão que nós temos quando nós nos deparamos com esse texto. Os discípulos pedindo ao Senhor Jesus: aumenta-nos a fé. Os discípulos estavam entendendo a fé como alguma coisa que pudesse ser mensurada quantitativamente, em quantidade. Aumenta-nos a fé significa colocar um pouco mais de fé onde já tinha fé. Será que é assim que nós também encaramos a fé? Como se tivesse um ponteirinho parecido lá com o ponteirinho do combustível dos veículos, que marca quando a fé está diminuindo, aí a gente abastece e coloca um pouco mais de fé. Será que é assim que a fé pode ser medida? Aliás, a fé pode ser medida? A fé é alguma coisa que pode ser contada? Quanto você tem de fé? 10? E o outro? O outro tem 20. E aquele outro tem 30. E aquele ali tem menos 5. É assim
que se mede a fé pode ser medida, era isso que os apóstolos ainda pensavam a respeito da fé. E por isso pediram a Jesus: aumenta-nos a fé, como se a fé pudesse ser contada. É assim que você encara a sua fé também? A fé que pode ser contada é a fé nas coisas, é a fé nas pessoas. Esta sim pode ser contada. Eu poderia, por exemplo, dizer: Senhor, diminui o meu grau de desconfiança e aumenta a minha confiança, consequentemente a minha fé, num número maior de pessoas, para que eu possa acreditar ainda na humanidade, por exemplo, para que eu possa acreditar nos meus colegas de trabalho, para que eu possa acreditar nos meus familiares, nos meus parentes, para que eu possa acreditar nos meus vizinhos, para que eu possa, e agora é uma missão muito difícil, acreditar nos meus políticos. Aumenta a minha fé. Este tipo de fé é a fé que pode ser aumentada, é a fé quantitativa. Aumenta, Senhor, a fé no combustível do meu carro, para ele durar um pouquinho mais. Talvez você possa procurar um combustível de melhor qualidade, aí seu carro vai fazer uma quilometragem um pouco maior. Aumenta, Senhor, a minha fé no meu chefe, no meu patrão, nos meus fornecedores, nos meus clientes, para que o meu ganho, o meu dinheiro possa crescer um pouco mais. Esta fé pode ser aumentada, porque ela é também quantitativa. É este tipo de fé que os discípulos pedem a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus tinha uma ideia bem diferente do que é fé. Jesus olha para a fé como um elemento de qualidade e não de quantidade. Quando Jesus ouve os seus discípulos pedindo aumenta-nos a fé, quando Jesus olha para os nossos pedidos, quando nós pedimos aumenta a nossa fé, Jesus ensina que esta fé, ela deve ser qualitativa e não quantitativa. É a qualidade da fé que nós temos que importa, e não a quantidade de fé. Jesus não está preocupado se a sua fé vai até o número 10, até o número 50, até o número 100, você tem 100% de fé. Não é esta a questão para Jesus. A questão para o Senhor Jesus: qual é a qualidade da tua fé? E a qualidade da fé, ela se evidencia no estilo de vida que a gente leva, no comportamento que nós temos diante da vida, diante do mundo. É aí que nós demonstraremos se a nossa fé é quantitativa ou qualitativa, se é uma fé de quantidade ou uma fé de qualidade. Porque quando nós confiamos nas pessoas, nós podemos e seremos decepcionados. Você conhece alguém que nunca se decepcionou com ninguém? Então, se alguém te decepcionou, é porque essa esperança, confiança que você tinha foi frustrada. Consequentemente, a sua fé foi desperdiçada naquela pessoa. O relacionamento com Deus não é medido por esse tipo de fé, mas a qualidade. Então, quando nós pedimos a Deus, aumenta-nos a fé, Deus não vai aumentar a quantidade de fé que você tem, mas provavelmente Ele vai estimular você a ter uma qualidade maior de fé. Se você pedir, por exemplo, paciência para Deus, é pouco provável que Deus te dê paciência, mas Ele te colocará diante de você, Ele colocará situações onde você poderá reforçar, fortalecer a sua paciência. Situações onde exigirá de você uma maior tolerância, e aí você terá fortalecido a sua paciência. Ah, Senhor, me dá mais coragem. Bom, Ele talvez não te dê coragem, mas Ele te dará oportunidades para que você possa exercitar a sua coragem. Ah, Senhor, tira de mim essa timidez, eu tenho medo de falar em público. Aliás, medo de falar em público é um dos maiores medos que os seres humanos têm. Está lá em cima na escala dos medos. Eu quero falar em público, Senhor, me tira essa timidez, me dá uma intrepidez para que eu possa falar em público. Provavelmente Deus não vai tirar assim com a mão a timidez de dentro do seu coração, mas Ele te dará oportunidades para que você desenvolva a sua capacidade de se comunicar e, consequentemente, você demonstre essa intrepidez que está aí dentro do seu coração.
assim também a fé. Assim também a fé. E como é que nós exercitamos, como é que nós melhoramos a qualidade da nossa fé? Isso vai depender absolutamente do tipo de relacionamento que você tem com Deus. O tipo de relacionamento que você tem com Deus. Há muitos anos, eu estava numa reunião de conselho e nós examinávamos algumas pessoas que eram candidatas a fazer a profissão de fé, que queriam se tornar membros de igreja. E os presbíteros fizeram várias perguntas para as pessoas que estavam ali. O que você acha disso? O que você pensa sobre aquilo? E eu sempre fico por último. E quando eu fiquei por último, eu fiz a mesma pergunta para todos. Quem é Jesus Cristo para você? Um respondeu, o outro respondeu. E quando chegou na vez de um jovem que estava lá, eu repeti a pergunta. Quem é Jesus Cristo para você? Quando eu perguntei isso, ele desandou a chorar. Ele chorou copiosamente. E ele disse, eu não tenho explicação para falar em palavras quem é Jesus Cristo para mim. Então aí nós notamos a qualidade do relacionamento que aquele jovem tinha com o Senhor Jesus Cristo. E por consequência nós poderíamos avaliar a qualidade de fé desse jovem. Quando eu digo que o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo é que demonstrará a qualidade da nossa fé, eu não estou dizendo que nós passamos por esta vida aqui sem ter problemas, absolutamente. Nós temos às vezes até mais problemas do que quem não tem nenhum relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, porque nós somos mais cobrados que as outras pessoas. Às vezes quando a gente bate lá o dedinho no pé da cama de noite com a luz apagada, já aconteceu isso com você? Bateu o dedinho no pé da cama? A gente aprende a xingar em coreano, né? Na hora, a gente aprende coreano e xinga lá uns 6, 7 palavrões ali, de tanta dor. Então, nós somos tão seres humanos como uma outra pessoa que não tem relacionamento com Deus. Mas quando nós nos estressamos, quando nós nos derramamos, quando nós ultrapassamos os limites, sempre vem um filho do cão nos acusar. Porque o diabo é acusador, não é isso? O diabo é acusador e mentiroso. E Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Então quem mente, por exemplo, é filho do cão. Quem acusa, quem gosta de acusar, igualmente é filho do cão. Porque o filho de Deus não fica acusando ninguém, porque Deus não é acusador. Então os filhos de Deus nem acusam, nem são mentirosos. Se você mente, se você acusa, olha na sua certidão de nascimento quem é o nome do seu pai, porque não vai estar escrito Deus lá. Então a pessoa, quando tem esse relacionamento com Deus e ela comete um deslize, vem o filho do cão e fala, você é crente, você não pode agir desse jeito, você não pode falar isso, você não pode fazer aquilo. Então veja que nós, quando nós nos declaramos filhos e filhas de Deus, nós somos mais cobrados. Então sim, o nosso relacionamento com Deus mostra a qualidade da nossa fé, porque todos nós teremos os nossos problemas. Quem nunca ficou assustado por conta de uma doença? Vários de nós já ficou assustados, fora do centro, por conta de uma doença. Então nós continuaremos ficando assustados diante de uma enfermidade mais complicada. Mas a nossa fé, a qualidade da nossa fé, nos fará enfrentar este momento com confiança, de que Deus está no controle de todas as coisas. Há uns 2 dias me disseram assim, eu estou preocupado com as eleições, e eu disse, eu não estou. Porque faltam aí 2, 3 dias para as eleições, mas Deus já está lá naquele domingo da eleição, Ele já sabe quem venceu, Ele já sabe o resultado. Eu só estou aqui, antes daquele tempo, preocupado com um momento em que Deus está lá cuidando, tomando conta. Então quando nós estamos ansiosos, e nós continuaremos sendo pessoas ansiosas, como bem foi colocado aqui pela Bruninha, nós continuaremos sendo pessoas ansiosas. O que vai importar é que pelo relacionamento da nossa fé com Deus, nós enfrentaremos esses momentos de ansiedade com confiança, de que não obstante a minha fraqueza, o meu medo e a minha ansiedade, Deus está no controle de todas as coisas. Meu filho e minha filha foi fazer uma viagem,
eu fico preocupado se tem que telefonar, mandando recado, dizendo que chegou bem. Nós vamos continuar querendo que as pessoas façam isso. Então, adolescentes, os pais precisam que quando você chegue no lugar, você avise: cheguei, estou aqui, estou vivo. Os pais têm essa convicção de que você vai chegar vivo, mas eles precisam que você avise. E os filhos e pais, pela fé que têm em Deus, devem saber que continuarão preocupados com o resultado da viagem, mas submetem essa viagem a Deus, que está no controle de todas as coisas, por conta da fé que tem em Deus. Quando Jesus conta essa parábola para os discípulos, falando lá do senhor que chegou, e aí ele chama os seus funcionários e diz para os funcionários: prepara a mesa para mim e me alimenta, e depois que eu me alimentar, você se alimenta. Jesus não está contando nada absurdo, porque é assim que é. Quem é funcionário, quem tem um superior, deve providenciar as coisas para o seu superior. Então Jesus não disse nenhum absurdo. Só que neste momento que Jesus conta essa parábola, ele está nos assemelhando a estes funcionários que têm um senhor. E esses funcionários somos nós, e este senhor é Deus. Então nós temos a obrigação, o dever de trabalhar pelo reino de Deus e buscar o interesse de Deus em primeiro lugar, não o meu interesse, o interesse de Deus em primeiro lugar. E fazer isto com fé. Ah, mas e as outras coisas? Tenha fé que Deus vai cuidar para você das outras coisas. Cuida das coisas de Deus, é isso que Deus espera de todos nós que estamos aqui, das pessoas que nos acompanham pela internet. Isso vai demonstrar a qualidade da nossa fé. Logo depois Jesus diz assim: porque nós seremos chamados de servos inúteis, porque só fizemos a nossa obrigação. Jesus não está sendo mal educado, nem politicamente incorreto, absolutamente. A expressão que é usada nesse texto, servos inúteis, essa expressão no original quer dizer o seguinte: funcionário que está ali e que não faz o seu serviço, embora esteja sendo pago para fazê-lo. Então, um funcionário que está sendo pago para trabalhar e não executa o trabalho, embora pudesse executá-lo, é um funcionário inútil. Só está dando prejuízo para a empresa, tomando o lugar de uma outra pessoa. Assim somos nós no reino de Deus. Quando nós queremos ter um relacionamento de fé com Deus, mas nós não fazemos a vontade de Deus, por falta de fé. E depois de não fazermos a vontade de Deus, por conta de decisões equivocadas, aí nós pedimos para Deus: Deus, me socorre aqui, que agora eu estou desesperado, estou enfrentando uma doença grave, um problema em família, um problema no meu relacionamento, um problema no trabalho, um problema financeiro. Deus, me socorre aqui. Aí Deus vai olhar e dizer assim: mas como que eu vou te socorrer se você não tem fé? Como que eu vou te socorrer se você não acredita em mim? Ah, Senhor, claro que eu acredito no Senhor. Ele vai dizer: você nunca trabalhou para mim, você nunca me serviu, você serviu seus próprios interesses, como qualquer outra pessoa do mundo, serviu os próprios interesses, mas não era uma pessoa que se submetia à vontade de Deus. Consequentemente, uma pessoa que tinha fé quantitativa e não fé de qualidade. É isso que Jesus está nos dizendo nesta parábola. Por isso que os discípulos começaram dizendo: aumenta-nos a fé, e Jesus conta essa história, dizendo: vocês têm que acreditar em mim, vocês têm que trabalhar pelo reino, e deixa que eu cuido do resto para vocês, para que vocês não sejam chamados de servos inúteis. Eu já tive algumas vezes na minha vida que eu fiquei preocupado de estar sendo chamado por Deus de servo inútil. Que Deus estivesse olhando para mim e dizendo assim: olha, moço, coloquei aí algumas coisas na sua vida para você fazer, para você atender, você não fez. E sabe, meus irmãos, não adianta a gente falar para Deus que não tem tempo, porque todos nós temos tempo. Eu tenho e você tem. Cada um de nós tem exatas 24 horas por dia.
Nenhum de nós tem 24 horas e 1 minuto. E nenhum de nós tem 23 horas e 59 minutos. Todos nós temos 24 horas. A questão é que durante estas 24 horas, nós vamos fazer determinadas coisas. E nós vamos escolher o que vamos fazer e o que não vamos fazer. E não poucas vezes nós escolhemos não fazer o que é do interesse de Deus e escolhemos fazer coisas que não é do interesse de Deus, que é interesse só particular, meu ou de alguém que eu quero beneficiar. Então aí eu fico realmente desautorizado para pedir para Deus qualquer coisa. Por isso Deus diz assim: se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, e você dizer para essa moreira, sai daqui e vai para lá, Jesus não estava dizendo que você vai parar na frente de uma árvore e dizer para a árvore: arranca-te daqui, árvore, vai flutuando e se plante ali. Que benefício que isso ia ter? Que benefício eu chegar lá no Top Fest, ver uma árvore bonita lá e para mostrar que tem fé, falar: árvore, levanta daqui, vai flutuando e planta ali. Aí planta bem no lugar que os caminhões vão fazer a manobra lá, estragou o pátio dos caminhões, pátio de manobra. É isso que Jesus está dizendo? Não. A moreira naquele tempo era sinal de fortaleza e resistência. O que Jesus está dizendo é que se você tiver fé com qualidade, quando aparecer na tua vida algum problema, alguma circunstância de dura resistência, que você pensa que não vai conseguir superar aquilo, que aquilo vai engolir a tua vida, pela qualidade da fé você vai enfrentar este problema, e este problema vai ser deslocado da tua vida, ou para o lado ou para o passado. Mas você não será derrotado por este problema, por essa dificuldade. É isso que Jesus está dizendo. Então, meu irmãozinho querido, minha irmãzinha querida, vamos afinar, ajustar o nosso conceito de fé. E vamos exercitar a nossa fé, para que ela seja uma fé de qualidade, e assim nós possamos honrar o nome do Senhor Jesus Cristo, e para que Jesus Cristo, por sua vez, possa realizar milagres extraordinários nas nossas vidas. Que Deus te abençoe grandemente.